E aí, quando a gente fala do mercado de fundos imobiliários de shoppings aqui no Brasil, dois nomes gigantes vêm logo à mente: Vinci e Pátria. Mas no cenário de hoje, qual deles tem a melhor estratégia? Nessa análise, vamos mergulhar fundo nos números dos fundos VSC11 e PML11 para descobrir. Para sacar qual desses fundos pode ser mais interessante, não tem outro jeito. A gente precisa analisar a fundo as estratégias e os resultados de cada um. Então vamos usar essa análise como um verdadeiro guia para desvendar o que está por trás dos portfólios deles. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto ao ponto, tá? Primeiro, vamos sentir o clima, o cenário econômico que afeta todo mundo. Depois, um raio-x de cada fundo, começando pelo Vinci e depois indo para o Pátria. Aí vem a hora do confronto direto dos indicadores. E para fechar, a gente amarra tudo na conclusão. Vamos nessa? Ok, começando pela primeira parte, o pulso do mercado. Antes de botar a lupa em cada fundo, é fundamental entender o ambiente econômico em que eles estão navegando. Afinal, isso muda tudo. Olha, o cenário global está cheio de contrastes. Lá nos Estados Unidos tem muito dinheiro circulando, sabe? Por causa das políticas de estímulo. E isso tende a aumentar o apetite por risco no mundo todo. Já aqui no Brasil, a música pode ser outra. Com a economia dando uma freada, a expectativa é de queda de juros. E juros mais baixos geralmente valorizam os ativos locais, como os fundos de tijolo. Beleza, agora vamos focar no primeiro titã, o Vinci, o famoso VISC11. Vamos começar analisando dos maiores e mais conhecidos fundos do setor e ver o que ele tem aprontado de bom. E o VISC11 já chega com um número que impressiona, viu? Ele bateu a maior taxa de ocupação dos últimos 5 anos, chegando a 95%. Esse número é um sinal claro não só de que tem muita gente querendo alugar os espaços dele, mas também que a gestão do fundo está mandando muito bem. E o desempenho de longo prazo também é de cair o queixo. Desde que o fundo abriu o capital, ele já entregou um retorno total de quase 114%. Para se ter uma ideia, isso supera e com folga o IFIX, que é o principal índice do setor. É uma história de crescimento bem consistente. A grande chave da estratégia do VISC11 é a diversificação geográfica. Pensa só, são 30 shoppings espalhados pelo Brasil. Isso ajuda a diluir muito o risco de depender de uma região só. A distribuição da receita, que é o NOI, mostra que, apesar de São Paulo ser importante, o fundo não depende de um único estado para sobreviver. Muito bem, agora é a vez do desafiante. Vamos colocar a lupa sobre o Pátria, o PMLO11, para entender os pontos fortes e qual é a estratégia de portfólio dele. E o PMLL11 já entra na conversa com um número de peso, hein? A taxa de ocupação dele está em 96,4%. É um número incrível. E olha só, um pouquinho acima do VISC11. Isso sinaliza uma eficiência operacional altíssima, mantendo os espaços dele praticamente todos alugados. O retorno que o PMLL11 acumulou desde que começou no mercado também é bem forte, 90,7%. É um resultado bem sólido que mostra a capacidade do fundo de gerar valor para os seus cotistas ao longo do tempo. Aqui a gente já vê uma diferença bem clara na estratégia. Enquanto o VISC11 é todo espalhado, o PML11 é bem mais concentrado. Com 15 ativos, o fundo tem uma presença fortíssima no Rio de Janeiro, que representa quase metade da receita dele. É uma aposta mais focada, mas que ainda assim tem uma boa diversificação em outros estados. Certo, já demos uma olhada individual em cada um. Chegou a hora da verdade. Colocar os dois lado a lado e comparar os números mais importantes. O confronto das estatísticas. Olhando essa tabela, a gente tira umas conclusões bem interessantes. O PMLL11 leva uma pequena vantagem na ocupação e no último dividendo. E um ponto super importante, o P sobre VP. Os dois estão abaixo de 1, o que significa que as cotas estão sendo vendidas na bolsa por menos do que o valor patrimonial dos imóveis do fundo. Em questão de tamanho, o VISC11 tem o dobro de shoppings, mas o PMLL11 trabalha com menos dívida. São perfis de risco e de escala bem distintos. E falando em dinheiro no bolso do cotista, olha só esse gráfico dos dividendos. Fica bem nítido, né? Na última distribuição, o PML11 paga um dividendo por cota um pouco maior que o do VISC11. Para quem investe focado em renda mensal, essa é uma métrica crucial e pode pesar na decisão. Ufa! Depois de tanto número, vamos amarrar tudo isso. Chegou a hora de resumir os pontos principais e entender, no fim das contas, o que essa comparação toda quer dizer sobre a tese de cada fundo. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a disputa é entre a escala e a diversificação do VISC11 contra a concentração e eficiência operacional do momento do PML11.
O PML11 está brilhando nos indicadores atuais, como ocupação e dividendos. Já o VISC11 tem a seu favor um histórico de retorno total mais parrudo por ser mais antigo no mercado. E o mais legal, os dois parecem estar com um preço atrativo agora. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão, né? O que define um portfólio de shoppings resiliente que aguenta o tranco? É a segurança da escala e de estar em todo lugar? Ou é a eficiência de um portfólio mais focado e que gera mais rendimento? A resposta para isso é o que vai definir qual estratégia faz mais sentido para cada perfil. Bom, espero que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias. Até a próxima!